E hoje tem mais um café da manhã, como você já sabe, com o nosso eliminado do BBB, né? E segundo essa, na verdade, é uma super semana no BBB, né? Porque ontem o João levou a pior na disputa com Arthur e Poca. Ele saiu com 58,86 dos votos. Mas já já eu vou mostrar como é que o Thiago Leifert definiu bem o porquê da saída do João, né? O próprio João vai lavar a roupa suja aqui, né? Hoje. E aguarde, hein, João? Que ainda tá na casa. Vamos saber quem é que ainda tá na casa lá que merece algumas coisas, alguns adjetivos do João, né? Isso porque a gente quer logo agradecer cedo, né? De quem mais entende de lavar roupa suja, que é homem. Então, roda a vinheta. E aproveitando, vamos rever como é que o João foi parar nessa berlinda, gente. Vamos lá, Rodolfo. Gil, quem você indica ao paredão? Eu tava querendo seguir uma linha de estratégia de tentar... Pois é, isso foi na terça-feira, né? Aí ontem já teve a eliminação. O Thiago estava inspirado, falou coisas importantes e na verdade, a carapuça pro João, eu senti lá que a hora que ele saiu, serviu direitinho. Quer ver? Vamos ver. Tinha um presidente americano muitas décadas atrás que ele falava, um dos lemas dele: fale manso, mas carregue um grande porrete. O que ele estava querendo dizer é que a força dos americanos, né, da força militar era tão grande, era tão forte, que não precisava ficar mostrando isso o tempo inteiro e ameaçando o tempo inteiro. Era só falar manso e carregar um grande porrete, que todo mundo ia automaticamente respeitar você, porque as pessoas sabem da sua força. Mas no BBB não tem como falar mansinho o tempo inteiro só porque você sabe que você é forte demais. É preciso exercer a força sempre aí dentro, porque foi por causa dela que você entrou no BBB. Sai do jogo hoje quem tem muita força e deveria ter usado bem mais. Quem sai hoje é o João. Ele tá de roupa militar. Faltou João. Faltou João. A gente sabe que você se controlou várias vezes. A gente viu quantas vezes você estava prestes a fazer uma coisa e falava: não, me conheço, eu vou segurar minha onda. Sim. Você tinha tudo para ter dominado esse jogo aí, você sabe disso? Eu fiquei muito contente, assim, com as suas palavras primeiro, sabe? Porque foi eu ouvi isso de você, pra mim foi muito importante, sabe? Que bom. Agora você tem uma agenda cheia. Tem Ana Clara daqui a pouquinho e vai terminar no domingo no Faustão. Você vai no Faustão, gente. vai ser demais. Pois é, esqueceu, pulou a gente. Tem também o tradicional café da manhã aqui com a gente, João. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ana. Tudo bem? Como é que você tá aí? Eu tô bem, mas você sabe que devo lhe confessar uma coisa. Eu e um monte de gente que eu conversei de ontem para hoje, né, que a gente de madrugada aqui, vocês ficam acordados lá, a gente fica só fofocando aqui do lado de fora, né? Então, você era uma das últimas pessoas que eu esperava encontrar você nessa altura do jogo aqui. Sabia disso? Fico muito feliz de ouvir isso. Infelizmente a gente não conseguiu, né? Mas assim... Inclusive logo depois que você foi emparedado, você chorou, conversou com a Camila sobre o que estava pensando, né? E a gente vai relembrar esse pedacinho aí com você. Rodou. Bora lá. Sim, eu tô bem. Tá, né? Eu sim. Eu não falo. Eu juro que eu tô bem. Mas é porque alivia. Vem aqui, João. Rapidinho. É agora. O que você tá sentindo? O que você acha? O que eu tô sentindo? Sei lá o que eu tô sentindo. Medo? Não.
Ninguém Medo mais tá não. sentindo medo nessa altura. Todo mundo Medo tá não. com tanta gratidão, pelo menos eu percebi isso dos três hoje. É, medo eu não tô não, mas eu tô reflexivo, assim. Sobre sua trajetória. Não, Sobre o que, então? sobre o sentimento que eu de agradecimento que eu vou ter se eu ficar ou se eu não ficar, entendeu? Uhum. Então, mas medo eu não tô não. Entre os participantes, inclusive, você era considerado um excelente jogador, né? Isso, inclusive, foi dito na Pois é, casa. aquele joguinho da discórdia lá. Eu queria saber como é que você está se sentindo agora. Você falou ali que você não estava com medo, não estava... Hoje, o que você olhando assim, o que você está sentindo agora com relação àquele sentimento seu? Eu continuo sentindo a mesma coisa, sabe? De verdade. Porque o tempo todo que eu tava no paredão, eu não conseguia sentir medo. Medo da eliminação ou medo do que eu fosse encontrar aqui fora, sabe? Eu sempre entendi tudo que eu vivi lá dentro de uma forma tão natural pra mim, tão leve, que o que eu vivia lá dentro era algo que eu só conseguia sentir um agradecimento, sabe? Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Então, assim, eu tô muito feliz de verdade por ter participado de tudo, de ter vivido essa experiência do BBB que com certeza mudou minha vida. Então, esse sentimento que eu lá dentro tava sentindo, eu continuo potencializando ele aqui fora de uma forma muito boa, sabe? E me parece que você, na sua vida, é esse cara, assim, mais calmo, né? Porque você foi calmo, ponderado. Raras vezes você saiu dessa pessoa, né? Que não é um personagem, é uma pessoa, né? Você no Sim. dia a dia, na sua vida como professor, que é... Eu adoro matemática, viu? Eu acho, conta a história da vida e do mundo, a matemática. Mas... E geografia, você gosta? Geografia eu gosto, sou muito curiosa com relação ao mundo. Agora, Que bom. você como professor, como é que é pra você? Assim, é esse jeitão aí que você entra na classe, que sai da classe, que fala com seus alunos? Tem muita gente que diz que tem que separar sobre a amizade com os alunos, com tudo, né? Mas eu gosto muito de ouvir os meus alunos. E aí talvez eu acho que lá dentro eu também tenha pensado isso, sabe? Tipo, de ouvir as pessoas. Eu acho que isso é um movimento muito interessante. Você pode concordar, você pode discordar, você pode utilizar aquilo para ensinar, para aprender. Isso é muito interessante também, assim. E Agora... acho que muito da minha postura dentro do jogo foi por conta da minha profissão mesmo, assim, sabe? De saber lidar com o conflito e levar o conflito de uma forma que não só para resolver sempre, mas para também entender os motivos e o que gerou aquilo, sabe? Até teve um jogo da discórdia, né, em que você foi eleito o melhor jogador da casa. Quer ver? Vamos rever. O melhor jogador hoje, nosso querido Joãozinho, eu não era uma pessoa muito próxima a ele, mas cheguei a um ponto que a gente se aproximou. Aquelas conversas, a gente até brinca achando que a gente está na sala dos professores, né? E a troca acaba sendo legal. Porque além dele ter inteligência emocional, ele sabe sim se posicionar, ele sabe o que ele fala, eu vejo muita coerência. Eu acho que ele consegue transitar por todas as pessoas. Entrar e sair em vários lugares de forma leve, esperta e de forma forte. Pois é, isso tudo você escutou lá e, obviamente, qualquer pessoa fica feliz nessa altura do campeonato ali no jogo, né? Ser considerado pelas... Foi. Algumas pessoas que já tiveram aqui disseram que, e todo ano isso acontece, né? Que esquece um pouco do mundo aqui fora, né? Que, claro que vocês consideram que a votação final vai ser do público que está aqui, né? E você também concordava naquele momento com todo mundo ali, ou você tinha alguma dúvida que esse seu jeito mais, não participativo, né, nas opiniões, nos embates, pudesse fazer alguma diferença nesse momento que você está vivendo agora? Eu acho que sim, sabe? Porque eu realmente consigo enxergar que existiram momentos ali dentro onde eu poderia realmente ter me posicionado de uma outra forma, mas eu consegui, ao longo do tempo, ser muito sincero comigo mesmo, sabe?
de levar as minhas relações da forma como eu normalmente levo na vida mesmo, sabe? Então, foi muito bom naquele joguinho da Discord ouvir aquilo das pessoas. E assim, pensando pelo carinho que eu recebi, mas também pela altura do campeonato onde aquelas flechinhas azuis foram me dadas, aquilo pra mim foi muito interessante, muito importante também, né? Pra me levar pro jogo, mas infelizmente caí no paredão e hoje tô aqui, né? Mas de verdade tô bem tranquilo, assim. E não tenho nenhum grande arrependimento, sabe? De, assim, algo que fica na minha cabeça, que poderia ter gerado a minha eliminação. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Sabe? Mas eu levei as minhas relações de uma forma muito natural. Pois é, teve um momento lá, inclusive, um episódio entre a Vitube e a Juliette, né? Onde elas falavam a respeito do seu posicionamento. Rodolfo. Qual foi teu pratinho, Arthur? O azul. O pequenininho? Não, o azul agora é meu. Meu prato de comida normal. Esse de baixo, pronto. Foi algum que tá desse lado de cá. Esse daí eu vou lavar, esse do lado de cá. Sim, bota aí também, Vitória, por favor, né? Ah, você não dá por que fazer isso? Hã? Por que eu vou fazer isso? Só você lavar na hora que te pegar, você pega dali. Me engula? Tá vendo as grosserias? Com quem? Arthur? Vitória. Ai, gente, vocês duas, ó. Vocês duas o quê, homem? O que é que eu tô fazendo? Vocês duas o quê? Sério? Que eu acho que não tá dando certo. Oxi, eu vou fazer o quê? Parar de falar? Não. Qual é a solução? Não sei. Não sou eu que tenho que arrumar a solução. Não é vocês duas, eu não fiz nada, João. Se realmente você estava com a disposição, você entrou com essa disposição no jogo, né? De não se envolver em BO de ninguém, ficar na sua, né? Sendo que esse jogo, na verdade, é feito, né? De opiniões diferentes e que as pessoas se colocam, né? Espera-se quem está aqui fora assistindo o jogo, né? Espera porque a gente não conhece vocês antes de vocês estarem lá, né? Então, se as pessoas dão a sua opinião educadamente, como você sempre é, né? Eu acho que você não acha que faz parte do negócio do BBB? Então, acho que as pessoas às vezes estão muito acostumadas com um tipo de posicionamento que te é exigido o tempo todo e de uma forma muito agressiva. Olha, você precisa se posicionar ali naquele momento, você precisa ser firme ali naquele momento, mas eu tenho certeza que nos momentos onde eu me precisei ser firme, eu consegui ser firme. Entendeu? Aquela treta da Juliette e da Davi, por exemplo, por causa de uma louça, sabe? Eu acho que tem coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma muito simples. Pra mim, tem coisas que são muito mais complexas que eu resolvo, que aí são os momentos onde eu vou ser firme. Mas uma louça, uma briga por causa de um bolo, essas coisas pra mim são coisas que não me afetam de uma forma tão assim, a ponto de eu, nossa, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, entendeu? Então, acho que tem coisas que são muito mais complexas pra gente resolver lá dentro do que se cada um fizesse a sua parte lá de lavar a louça, sabe? Eu fazia a minha, quem não fizesse a sua, que lutasse depois, sabe? Enfim. Pois é, mas aí tem outro exemplo. Lá no começo do jogo, né, praticamente a casa inteira se voltou contra o Lucas, você tá lembrado bem, né? E teve até uma conversa em que o Projota orientou a turma, né, de agir contra ele. Quer ver? Vamos rever. Vai ser muito importante. Se um de nós ganhar o anjo, o menor, o Lucas, tem que receber o monstro. Isso é básico. Se ele pegar o monstro, ele não atende o Big Fone. Não sei, gente. Eu acho que lá fora a gente não tem noção. Mas eu sei, mas é por isso que a gente quer fazer isso, Camis. Pra entender como tá lá fora. Porque nós vamos ficar fazendo o quê aqui? Não, eu acho que ele tem que ir. Isso, então é isso. Por exemplo, eu não acho justo que uma outra pessoa que não tenha causado discórdia na casa vá. Entendeu? Ah, entendi. É isso que eu tô falando. Faz sentido. A casa inteira tá ali naquela reunião ali. E na maioria das vezes eles, a casa inteira, decidem quem vai paredão, quem vai... Então, firmão. Levanta essa bandeira aí. Lucas Coca contra a casa inteira. Demorou. Lucas Coca e Gil do Vigor, Sara e... Lucas, Gil e Sara versus... E Juliette contra o mundo. O quarteto. Então, naquele caso ali, né, era uma decisão
que não era... Isso aí tem uma... Não era um assunto, assim, vamos dizer, né? Um assunto que merecesse aqui fora, por exemplo, né? Se vai, se não vai, se fala isso, se não fala aquilo. Mas não é o momento de se posicionar, né? Você estava num grupo ali, sentadinho do lado. Então, mas aí tem uma coisa muito específica nessa reunião aí. Porque o que acontece? Tava todo mundo sentadinho naquelas redinhas laranjas ali. E eu lembro muito bem de eu e Camila não sermos convidados para essa reunião. A gente chega de uma forma muito voluntária, achando que era só as pessoas reunidas conversando. E aí a Camila senta na redinha e eu sento no chão, no cantinho. Aí a gente entende o que estava acontecendo ali. Então toda a trajetória, toda a conversa que estava ali para fazer o complô contra o Lucas, a gente na maioria das vezes não estava presente. A gente foi estar presente nessa conversa aí porque a gente se voluntariou aí, né? Não porque a gente foi convidado, como eu acredito que grande parte das pessoas foram para gerar isso aí. Naquele momento ali, não precisaria do Projota dizer, por exemplo, que as pessoas precisavam dar o monstro pro Lucas, porque ele receberia o monstro da maioria da casa naquele momento, sabe? Eu realmente acho que dizer que participei do complô contra o Lucas talvez seja um pouco sério, porque eu acho que tiveram pessoas que conseguiram articular isso de uma outra forma e eu e Camila ficamos ali não convidados e aí as pessoas não chamavam a gente para ir. Então, né, eu acredito que Olha, eu não tô nem dizendo estive que você... junto disso tudo, não acredito. Não, mas eu não tô dizendo isso, longe de mim, porque não é um complô contra o Lucas, mas claro, sim. Nós estamos falando de posicionamentos, né? Teve um outro momento também que você estava com a Carol, que ele foi ali no presente, quando ela foi em cima do Lucas, né, na cozinha, e você estava presente. Quer ver? Rodou. Desculpa, Ju. Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não tô afim. Tá falando comigo? Eu tô falando com você. Tá Não bom? come Obrigada. arroz, mano. Isso. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor. Porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Me desculpa. Vai se fazer de louco lá pra fora. Pede pra sair. Então, esse era um momento que... Não era um momento que... Eu sei que a discussão era dos outros dois, mas esse aí é um resumo do movimento do jogo daquele momento, né? Não estou dizendo nem de complô, do que aconteceu. Não estou usando nenhum adjetivo aqui. Eu só estou perguntando como é que você se sentiu naquele momento e se hoje, você olhando isso, né? Fala, podia ter participado no contexto todo, não só nessa discussão deselegante, né? Mas no contexto da história do Lucas. Sim, eu acredito que a Carol e o Lucas tiveram muitas faíscas dentro do jogo, né? Ali dentro da casa, questões que envolveram diversos pontos, assim. Não vou dizer que essa situação, assistir essa situação é uma das coisas mais confortáveis, porque realmente não é, sabe? Porém, eu acredito que existem coisas ali dentro que, no caso da Carol com o Lucas, por exemplo, pelo fato deles já terem aquela faísca ali, existe um receio, né, de você entrar dentro da faísca e acabar explodindo junto como algo que poderia ter acontecido, assim. Então, assim, tive conversas incríveis com o Lucas e tive conversas com a Carol também, entendeu? Então, só que dentro do jogo e dentro da casa, a gente tivemos alguns afastamentos. Eu realmente consigo reconhecer esse fato da gente ter pesado um pouco na mão e das pessoas precisariam ter, de certa forma, realmente ter acolhido o Lucas um pouco melhor. Mas foi algo que eu não consegui e que não estava somente na minha ossada. Eu acho que tinham muitas outras coisas que envolvia, Você fez isso em alguns momentos. Você fez isso em alguns momentos. Exatamente, eu tentei. Teve até um momento que você estava conversando, eu acho que você estava conversando com o Gil e saiu em defesa, não sei com quem você estava conversando, e saiu em defesa do Lucas, né? Que alguns estavam questionando, né? Aquele beijo que o Gil tinha dado ou que o Lucas deu no Gil. Quer ver? Vamos lá, rodou. Pelo menos tem um vídeo. Eu tô errada. De quê? Lucas. O que tem? Usando o Gil? Não, mas... Você não quer? Porque ele tava lá dando palestrinha. Juliette foi minimamente entender
e tal, massa, um beijo, legal, não é sobre isso. Aí ele começa a utilizar a ação pra ficar lá, não sei o quê, o que você não sabe que eu passo na minha quebrada. E, aí, entendeu? Pega o plot do sentimento, da ação, do beijo e já gira um argumento, uma palestra sobre. Se fosse só no campo do beijo, pra que ele tinha necessidade de falar alguma coisa? Beijou, acabou. Mas isso eu dá acho legitimidade pra ele ficar discursando Mas sobre. acho que não cabe a gente discutir a sexualidade do Lucas. Não tá discutindo a sexualidade do Lucas. Eu realmente acreditei que seja real. Eu também acreditei, mas de Até novo... falei com o Nego e o Projota, tipo assim, eles, né, a galera, será que foi real? Foi real? Eu falei assim, acho que foi real. O beijo é real. Agora, a agência O que ele beijo, faz... o desejo, talvez seja real mesmo. A agência que ele faz sobre a situação é real também. Nesse caso... Tá. Aí ele primeiro tenta se promover numa agenda racial, aí depois agora ele quer se autopromover numa agenda LGBT. E você saiu em defesa dele ali, com razão, né? Sim, isso é uma questão que é muito séria pra mim, que é uma questão que me afeta e que eu sinto muito na minha pele, assim, sabe? Que foi um questionamento que foi gerado sobre a sexualidade do Lucas. E assim, acho que sexualidade não é uma coisa que a gente questiona. Não. Né? Então, por que você vai questionar aquilo? Ah, será que o beijo foi real ou não foi real? O beijo, gente, isso realmente acontece. A gente deseja as pessoas, É sabe? a vida. E aí, por que você vai questionar a veracidade de um beijo, né? Como se existe veracidade em beijo, sabe? Se é só desejo, ou se é carinho, se é afeto. Então, acho que tem coisas que a gente não deve questionar e uma coisa que a gente não questiona é sexualidade. Sexualidade não se questiona. E aí, o que foi gerado e o que vai gerar a partir do beijo é outra coisa. Mas questionar se o beijo foi real ou se não foi real é uma coisa muito séria e muito delicada. E é por isso que naquele momento eu saio em defesa dele mesmo. E muitas pessoas falaram, sabe, Ana, de tipo, nossa, o Lucas usando o Gil, o Lucas fazendo isso. Mas não, a gente não tem que questionar, sabe? O cara fez aquilo porque ele se sentiu confortável a fazer. O que a gente devia fazer naquele momento é respeitar, acolher, abraçar e dizer, cara, tá tudo bem, a gente tá aqui, tá tudo junto. E eu cheguei até a ter uma conversa com ele na festa depois, assim, que ele veio pra mim falando, você falou não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, eu acabei de te defender lá dentro. Porque as pessoas estavam... mas foi assim. E aí as pessoas estavam na sala, questionando, não, mas será que é? Se não é, se não é? Eu falei, não, é real e ponto, sabe? A gente não questiona isso. Como é real, inclusive, esse café da manhã na sua frente, que eu vou deixar você comer um bocadinho. Que eu não tô comendo, eu tô falando. Enquanto isso, eu vou dar um outro recadinho aqui, olha. Vem aqui desse lado de cá, porque tem umas coisas que acontecem, né? Lembro, inclusive, que eu já indiquei para vocês alguns produtos aqui, né? Que eu adoro. E tem um nome delicioso esse produto, que é Cafuné. Os Olímpicos. A gente está aqui, a gente volta um café da manhã com o João, que foi eliminado de ontem no BBB. E recentemente, João, você participou de uma situação na casa que deu muito o que falar, aqui dentro, lá fora, que foi a brincadeira que o Rodolfo fez com o seu cabelo. E a gente vai rever agora, tá? Bastião, você ficou bacana. Você tava precisando de cabelo aí, ó. Agora tá feio. Nós tá com o cabelo quase igual ao do João. Um Black Power. Mas é horrível quando vocês estão... Não, não é diferente. Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho, aparado. Mas não é possível. E muito arrumado. Pois é, e na hora você não teve nenhuma reação, né? Porque eu acho que na tua vida você é do bem, né? Normalmente você é do bem, você não gosta de entrar em confronto e a gente entende isso, né? Aí você desabafou com a Camila na despensa, né? Nessa hora aí que você entra na despensa com ela. Me parece que você realmente... É como a gente diz, né? Caiu a ficha, né? E você começa a contar e já te mexe com alguma coisa dentro de você nesse momento aí, que você se dá conta que realmente te tocou muito fundo isso, né? Sim. Eu realmente, dentro do jogo, chegou um momento que eu imaginei que eu não fosse viver algo parecido, sabe?
E aí, quando eu vivi isso, eu consegui, naquele momento, expor e abrir só pra Camila, sabe? Que eu sabia que seria uma pessoa que eu teria uma resposta de acolhimento pra mim do que eu precisava para aquele momento. E eu não, na hora que acontece a brincadeira no quarto, né? Que, na verdade, eu não sei nem se a gente pode falar que é uma brincadeira, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente tem que falar, olha, cara, isso não foi legal, não brinca assim, que aí a pessoa vai parar de brincar, entendeu? E aí é aí que a gente vai conseguir mudar as coisas. E aí o recado que eu deixo, assim, de verdade, é pra gente, toda vez que a gente identificar isso, a gente dizer, sabe? E naquele momento lá do quarto tem uma coisa que deu um engasgo em mim, sabe? Eu meio que travo, assim. E eu travo por talvez tentar assimilar o que poderia ter acontecido. E aí eu me abro pra Camila, converso com a Camila, sistematizo tudo que eu tô pensando. E aí quando chega no jogo da discórdia é onde eu consigo fazer o meu desabafo, sabe? Então, mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Ao longo da sua vida, né? E a gente sabe das dificuldades, né? Que o Black Power, né? Traz na vida de muitas pessoas no Brasil ainda, né? Teve algum momento que você se sentiu engasgado com isso e não conseguiu falar também? Eu acho que o principal momento foi esse, sabe? E eu fiquei muito contente comigo mesmo de conseguir depois dizer, sabe? E de ter o espaço para poder dizer. Eu acho que é uma resposta não só para mim, mas para muitas pessoas que já ouviram aquilo, sabe? Mesmo que as pessoas falem, mas não é a intenção, o problema não é a intenção, o problema é saber que a intenção também magoa. Não estou dizendo que, né, o Rodolfo é uma pessoa ruim por ter feito aquilo, pelo contrário. Acho que quando o Thiago faz aquele discurso no ao vivo, aquele discurso é um discurso de aprendizado para todo mundo. E a gente sabe? vai ver. É para pegar o Big Brother e usar o Big Brother como uma forma de você ensinar as coisas, Eu sei, sabe? foi brilhante E eu acho que muita mesmo. gente aprendeu por aquilo. A gente vai revê-lo já já, mas antes eu queria, continuando nesse assunto, que é o mesmo, na verdade, você só reagiu, né, àquele momento que você até sorriu e ficou quieto ali com o Rodolfo, 3 dias depois, né? Aconteceu no sábado, e aí no jogo da discórdia, como você citou agora, lá na segunda-feira é que você conseguiu colocar brilhantemente para fora o seu sentimento. Vamos ver. O meu joga sujo vai pro Rodolfo. E muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolfo e Juliette. E eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim é um momento de muita coragem de poder estar falando isso aqui agora. Mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela. Rodolfo, quer dizer alguma coisa, Rodolfo? Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. E não tem nada a ver isso. Não é. Não tem nada a ver. Não é. Não, beleza. Não é. E naquela hora lá no quarto, Rodolfo, eu me calei. Eu fiquei calado lá dentro e eu não falei nada. Mas você não sabe o quanto que aquilo que você falou me machucou. Me machucou muito. Cara do céu, mas... Machucou muito. Não é cara do céu, não. Foi pra doer, não não, adianta mano. vir com um discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer, que eu tô cansado de ouvir isso. Não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Não tive, não, hein? Por que não é mais fácil pra você reconhecer que você errou, cara? E você fala pra mim que é semelhante, você acabou de reafirmar. Mas, por exemplo, eu não você tá sabia reafirmando disso, a mesma mano. coisa que você falou. Eu não sabia. Eu não tô num desenho animado, eu não sou a Pedrita pra ficar usando peruca de pré-história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem não, irmão. Não tem não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho. O máximo era pedir desculpa, né? O mínimo era se Desculpa, mínimo. O mínimo era se Mas é que eu só fui saber disso Tá, mas agora. agora você já tá sabendo, você tá tendo a oportunidade de se desculpar. Desculpa, cara.
Pois é, e aí brilhantemente, como você citou, o Thiago no dia seguinte falou. E é bom a gente escutar de novo. Rodou. Um cabelo Black Power, que é o cabelo do João, não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos nos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Cami, lá nos Estados Unidos, estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do ônibus para um branco sentar, cara. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia. E eu, como homem branco, também por muitos anos encarei. Você está falando de um símbolo, você está falando do que o João é, do que o João sente, do que o João viveu na pele dele, da história do João, da ancestralidade do João. Tem muito ali. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo, com quem eu tive a honra também de conviver. O nome dele é Alexandre Santana. Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco. Mas o Babu pegou o apelido, na primeira vez que chamaram de babuíno, ele quebrou a cara de todo mundo na porrada. Mas depois ele falou, quer saber? Eu vou usar o Babu também como símbolo de resistência. Eu vou usar meu nome artístico, Babu. E ele nos deu uma aula ano passado sobre o que é o Black Power, sobre abrir o Black, como o Black é a coroa. Eu não vejo maldade no que você fez e, ao mesmo tempo, legitimo a dor do João. Porque tem milhares de meninos e meninas, pretos e pretas, que sentem a dor que o João sentiu. E a dor que o João sentiu, ela não discerne entre um comentário ingênuo e um comentário maldoso. A dor é igual. O sem querer e o de propósito, naquele caso, doem do mesmo jeito. E é por isso que nós, brancos, precisamos nos informar. Pois é, e a pergunta que eu te faço é, você é professor, educador, né? Como é que você vê esse tipo de conflito acontecendo até hoje, né? Sabe, Ana, eu acho que é por isso que talvez eu seja professor, sabe? Porque eu não quero que grande parte dos meus alunos, grande parte das crianças e dos adolescentes que estão na escola hoje precisem viver isso. Infelizmente é uma coisa que eu vivi e que talvez várias pessoas negras vão te relatar que também viveram isso, sabe? Então é uma coisa comum, é quase que um ponto comum. A gente sempre vai ter alguma experiência para contar. E o que a gente quer e o que eu quero é não precisar contar as minhas experiências sempre sendo associadas à dor, à mágoa, ao fato das pessoas machucarem a gente, sabe? Então, usar a educação como essa ferramenta para a gente mudar essa realidade é muito importante. Acho que é por isso que hoje eu levanto essa mesmo de ser professor, de ser educador. E de verdade, assim, esse discurso do Thiago Leifert, eu falei para ele que foi muito sensível. Eu acho que ele usou palavras tão especiais e palavras tão sérias, de uma forma muito leve, onde eu tenho certeza que pessoas que antes poderiam ter achado que, não vi nada demais, conseguiram entender o porquê que aquilo me magoou e porquê que eu tive que chegar àquele momento lá no jogo da discórdia, sabe? Então, assim, de verdade, eu acho que a gente tem que realmente usar isso como uma forma para a gente mudar a realidade que a gente está hoje, porque infelizmente ainda é uma realidade que continua machucando, continua reproduzindo esses discursos. E é por isso que a gente tem mesmo que identificar, sabe? Saber identificar, começar a se incomodar com as coisas. Falar, porque no momento que a gente se incomoda, no momento que a gente se incomoda é o momento que a gente fala. E no momento que a gente fala, a gente muda, não tem jeito. Você, inclusive, abraçou o Rodolfo depois de tudo isso aí, vocês se entenderam. Claro. E ele veio tomar café da manhã aqui com a gente. Eu queria passar um pedacinho do que ele disse aqui pra mim, tá? Rodolfo. Eu realmente fiquei, e principalmente agora, depois de tudo, revendo as cenas. E naquele momento que eu fui pego de surpresa, ainda tentei justificar, sabe? Eu realmente deveria ter pedido só desculpa para ele, porque eu não sei mensurar a dor que eu possa ter causado por conta de um comentário idiota. Infelizmente, eu caí nisso, eu causei isso, assumi, mas assim, E aprendeu?
Com certeza, Ana. Eu quero fazer mais, sabe, por essa causa. Eu quero estudar mais. Eu quero poder contribuir também para essa causa. Que bom, de verdade. Que bom, assim, que ele tenha dito isso, assim. Porque é isso mesmo que a gente tem que fazer, sabe? Saber que a gente errou. Pô, errei. Então vamos lá, beleza. A gente errou, vamos aprender a não errar mais. Vamos não errar mais sobre isso. Mas é porque importante uma coisa falar é você errar sobre ali. isso, né? Uma coisa é você errar coisinhas do seu cotidiano. Mas esse erro é um erro muito grave. É verdade. E quando o erro é um erro muito grave, a gente não pode continuar fazendo, sabe? E nem se calar por ele. Eu vou dar um outro recadinho aqui enquanto você suspira, respira, e eu volto já com você. Eu queria inclusive dizer para você, né, que eu trouxe aqui, a C&A mandou para mim, olha que looks lindos que a C&A me mandou. Dá uma olhada aqui, olha, para esse nosso viver lindos no dia a dia. Você deve ter já reconhecido, né, essas peças, que são as roupas da C&A, que mais bombaram dentro do BBB. É uma retrospectiva, né, de looks nessa reta final aí, se você olhar direitinho, né? Esse aqui é alguns dos escolhidos na casa dos últimos 100 dias, né? Cada um mais lindo que o outro, não é não? Fala a verdade. A C&A acompanhou os brothers, acompanha, né? Durante o BBB, então conhece bem o estilo de cada um, de cada uma, né? E você também pode garantir todos esses looks e muitas novidades que você encontra. Cada 15 dias tem novidades lá, tá? Na C&A. Olha que coisa boa. Não param de chegar novos modelos e tendências para você aproveitar. Eu já garanti o meu, por exemplo. Hoje eu tô todinha vestida de C&A. Então eu sugiro que você vá lá. Tem look para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gosto, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Olha, gente, hoje o Omo nos visitando aqui traz mais uma dica imperdível. É o Omo Desinfetante. Ele tem todo o poder e confiança de Omo, que a gente já usa há tanto tempo para cuidar da nossa casa, cuidar bem de quem a gente ama, cuidar das coisas que a gente realmente, que importa pra gente, né? Tem Omo nos formatos líquido e em lenço, sabia disso? Para você usar em diferentes ocasiões, em diferentes lugares na sua casa. O Omo Desinfetante Líquido é ideal para manter a sua casa sempre limpinha e desinfetada, e ainda tem diferentes opções de perfume para deixar tudo cheiroso por muito mais tempo. São lenços, esses aqui são super práticos para você usar no dia a dia. Dá para limpar a maçaneta, a bancada, pode levar na bolsa, no porta-luvas, em qualquer lugar para estar sempre protegida. Toda a linha mata, olha, gente, 99,9% dos germes e bactérias e tem eficácia comprovada contra o vírus da Covid-19. Aproveite agora e acesse o QR Code aqui da tela para garantir o seu Omo Desinfetante, que é a produção máxima para a sua família. Omo Desinfetante não para de inovar e vai ficar ainda melhor na semana que vem, que eu vou contar uma novidade para vocês. Então fiquem ligados aqui com a gente, porque a gente vai estar trazendo coisa, porque é sempre com novidade que é bom, né? Para garantir uma vida melhor para a gente, mais fácil e mais barato. Agora está na hora de fazer aquele bate-papo render ainda mais, né? É o momento da... Vamos lavar a roupa suja. Felipe, será que eu consigo lavar uma roupa suja com o João? Lavanderia da Verdade Omo. Quando a gente pensa em rendimento, economia, a gente pensa logo em Omo para diluir, né? Que não tem jeito, porque ele rende 30 lavagens até 20% mais barato. E aí eu vou aqui mostrar para você o que a gente tem aqui dentro dessa roupa, dessa máquina, né? João, tá pronto para isso? Bora lá, tô pronto. Então, olha, nós vamos descobrir agora tudo que... Se você quiser me contar, claro, né? Então, tudo que você pensa, né, a respeito das pessoas que eu vou te mostrar na camiseta agora, né? Então, a brincadeira do varal. Aqui dentro da máquina nós temos camisas que acabaram de ser lavadas com Omo para diluir
E cada camisa tem um adjetivo, como você está vendo aqui agora. E você que vai ter que me dizer para quem você vestiria essa camisa que eu te mostrar. Vai, vamos, força aí. Influenciável. Tá, já começou. Olha, Ana, nessa altura do jogo, é um pouco difícil a gente dar esses adjetivos para as pessoas, né? Mas no momento eu acredito que o influenciável ali dentro da casa, que talvez seja uma pessoa que possa ainda um pouquinho se perder, mas é que eu temo muito que isso aconteça, talvez seja o Fiuk, sabe? Que é uma pessoa que eu sei que tem um coração muito bom. Então, pelo fato do coração dele ser incrível e de, às vezes, ele querer muito ser uma pessoa que vai ouvir as pessoas, que vai, né, sentar pra bater um papo. Pô, cara, não é assim e tal. Eu acho que ele pode acabar se perdendo um pouquinho, assim. Aí eu temo muito por isso, de verdade. Quem é o jogador, João? Bom, um jogador... Eu acho que no momento, assim, jogador, eu consigo dizer pessoas que ficaram muitas semanas sem, pelo menos... Uma pessoa. Uma. Não, você quer uma? Mas eu posso falar mais de uma. Mas eu acredito que pessoas que conseguiram sobreviver até agora no jogo sem ir ao paredão, por exemplo, né? Sobreviver a um paredão na dinâmica da semana é uma parada muito difícil. Então eu acho que Vitube e Camila, assim, de verdade. Eu acho que são as pessoas que eu consigo ver ali fortes e firmes, que conseguiram jogar muito bem. Fofoqueiro. Meu querido amigo Gil do Vigor. O Gil ganha todas aqui de fofoqueiro. Eu amo o Gil, gente, de verdade, de verdade. O Gil é uma pessoa, Ana, que a gente se conectou muito, a gente teve trajetórias um pouco diferentes no começo do jogo e tal, mas a gente sempre teve um carinho muito grande um por outro, assim. Quem e é ele chato sabe que agora? ele mesmo disse isso dele, então. Chato. Olha, eu vou ser um pouco coerente com a minha postura dentro do jogo e eu vou dar pra Poca. Sabe? Não. Ainda fez a surpresa, né? É só uma interjeição. Surpresa, né? É só uma interjeição, olha. Quem é que é fake? Ó. Eu posso... É das pessoas que estão lá dentro ou posso falar de pessoas que já saíram também? Tá lá dentro, João. Tá lá dentro. Do que tem lá. Fake. Que é fake, eu acho que... esse talvez seja o mais difícil pra eu poder dar, sabia? Mas eu acho que eu daria pro Arthur. Se eu tivesse que escolher, assim. Porque eu acho que teve um momento ali no jogo, dentro do jogo, que eu não entendi muito o lance dele com a Carla, não sabia se era de verdade ou se não era. E aí tem a volta dela do paredão falso, que às vezes me confirmava, mas que às vezes negava o que eu tava pensando. Então, assim, nessa situação específica do relacionamento, sabe? Não dele como pessoa, como personalidade, que acho que ele é um cara muito massa, de verdade. E esse? Eu não tô lendo. Vilão. Vilão da edição? Segundo o Gil, ele falou que eu seria o vilão. E vilão de quem tá lá dentro agora? Lá dentro da casa. Mas acredito que não sou eu, não, assim. Mas vilão da edição, tá Ana, não, esse pra mim... Quem está na casa. Quem está na casa que pode ser considerado vilão. Vilão da edição? Não. De verdade? Nossa, eu não consigo pensar um nome na minha cabeça agora que me dá uma situação de onde a pessoa pode ser considerada um vilão, assim, de vilão, sabe? Vilão. Eu acho que talvez quando eu começar a assistir... Eu acho que quando eu começar a assistir as coisas que eu tô vendo aqui fora... Mas lá dentro da casa não tem nenhum vilão, João? Agora? Olha só, tendo a percepção de menos de 24 horas, não, assim, de que tá acabei de sair. Quem tá dentro da casa, João, quem tá dentro da casa agora, quem tá lá no jogo. Tendo essa percepção de agora,
De verdade, Ana, dentro dessas 24 horas, menos de 24 horas que eu saí, eu ainda preciso assistir as coisas do que tá acontecendo lá para eu poder te dar essa resposta, assim. Mas vilão, porque eu acredito que seja uma coisa muito mais séria, assim, sabe? Tá bom, essa aqui você vai saber falar, sem ficar... Os outros são... É, aqui, ó. Não, mas é porque os outros são mais fáceis pra mim. Tá assim, aqui, sabe? ó, fazedor de VT. Fazedor de VT, eu e Juliette. Porque eu e Ju, a gente ficava brincando que a gente era um casal. Mas não acho que a Ju seja fazedora de VT, não, de verdade. Não? Eu acho que quem faz VT hoje lá na casa, eu acho que talvez seja a minha amiga Camila, a Poca. Eu vou fazer São pessoas assim, ó. que gostam de fazer um VTzinho. Eu vou pro intervalinho comercial, que ainda tem mais, eu volto já, tá? Olha, a perguntinha é, quer fazer o seu dinheiro render ainda mais? Então, abre uma conta no PagBank. No PagBank, o seu dinheiro rende mais que o dobro da poupança, já imaginou? E mais 200% do CDB. É um banco, gente, tão completo que você ainda pode ter um cartão de crédito internacional grátis, com limite de até R$100 mil e parcelar suas compras em até, olha, 18 vezes. Pode fazer pagamento em contas e ainda recarregar o celular grátis com 2% do valor de volta. Lá você escolhe onde quer investir o seu dinheiro e tem também o radar de ofertas com descontos pertinho de você e muito mais. O PagBank é o banco completo, de verdade, sem fila, sem burocracia, não tem taxa. Você faz tudo pelo celular e o seu dinheiro rende sem você se preocupar. Então eu pergunto, está esperando o quê? Baixe grátis o super app aqui, PagBank, e abre a sua conta agora. Para saber mais, você pode acessar pagbank.com.br. Vem para o PagBank, o banco completo. E aí você vai ver, depois você me dá razão, tá bom? Bom, vamos lá. João, meu amor, estamos por aí? Oi, Ana. Estamos aqui, tô tomando esse café delicioso aqui, tô me acabando já. Ai, que bom. E você sabe o que foi delicioso também? É deliciosa, na verdade. O quê? Foi a sua amizade com a Camila, né? Foi uma coisa, assim, gostosa de ver. Vocês já combinaram, inclusive, alguma forma de se encontrar aqui fora? Por acaso vocês falaram sobre isso? Minha filha, daqui a 11 dias eu tô esperando ela com 1,5 milhão no bolso. Ai, que dela se não ganhar 1,5 milhão. Ai dela, né? Olha. De verdade. Mas assim. foi bem bonito. A gente foi muito ver. parceiro. Foi bonito. A gente foi mesmo. muito parceiro durante todo o tempo. Agora... E foi incrível pra mim, assim, conseguir ver essa pessoa, sabe? E ter essa pessoa junto comigo. Que foi desde o primeiro olhar, né, lindo. João, que eu soube. A gente se olhou e já se entendeu. Muito bonito. Agora, fala, João. E foi o primeiro abraço que a Camila deu quando ela entra na casa, sou eu, né? Eu vejo ela assim, e aí a gente fica junto. E é uma amizade de verdade, assim, que eu quero levar para o resto da minha vida, que é aquela pessoa que eu vou ficar triste, que eu vou ficar feliz, que eu vou mandar mensagem para ela, a gente vai conversar e eu tenho certeza que a gente vai continuar vivendo isso aqui fora, sabe? Diz que normalmente as pessoas do mesmo signo não combinam, né? Vocês são do mesmo signo, Libra, e combinam muito bem, né? Sim, sim. Você, inclusive, deve estar com muita saudade, né? Da vida aqui fora, né? E aí a gente foi conversar com algumas pessoas que mandaram um recadinho para você. Quer ver? Rodou. Ai, que delícia. Sempre se demonstrou ser uma pessoa muito alegre, comprometida, um professor muito dedicado. E na casa ele foi da mesma forma que ele era na escola. Amigo de todo mundo, tratava muito bem a todos, os alunos gostavam muito dele. E eu sei que agora, saindo do programa, ele só tem coisas boas aqui fora para receber. Receba todo o nosso apoio, você não fez nada de errado no programa, agiu dentro das suas convicções
e você vai ser muito feliz aqui fora de novo, João. Oi, João! Parabéns pela sua participação, por essa trajetória incrível que nos encheu de orgulho. A nossa classe de professor agradece, a nossa escola agradece, estamos com muitas saudades e os alunos também. Vem logo nos ver. Tchau, tchau. Olha, que delícia ouvir isso! Pois é. Minhas você amigas de trabalho. Você já tem planos, né? Você vai voltar a ensinar, vai... O que você está olhando para frente? Eu sei que é cedo eu te perguntar isso, mas você está enxergando a magistratura como a continuidade do seu caminho? Eu acho que isso também, mas também de utilizar toda a notoriedade que eu ganhei aqui dentro, assim, sabe? Das pessoas que de alguma forma se identificaram comigo e que viram em mim alguma coisa que acharam interessante a ponto de estar comigo, né, continuar me acompanhando. 3 milhões, 3,3, né? Que loucura. Pois é. Pra quem tinha, Ana, pra quem tinha 1.300 seguidores, isso é uma loucura. É uma loucura. Mas de verdade, é usar essa plataforma também como uma forma da gente discutir uma série de coisas, sabe? Da gente usar isso como uma forma da gente ensinar as pessoas, de eu também mostrar um pouco sobre a minha vida, das pessoas que acabarem me conhecendo mais. Porque eu sei que me conheceram ali nos 80 e tantos dias que fiquei dentro da casa, mas a gente pode se conhecer ainda muito, muito mais. Então, pois é, inclusive né, eu ver queria... as coisas que eu gosto de ver na TV, os filmes que eu assisto, as séries que eu assisto, Queria a gente fazer conversar um sobre elas, comentário pra gente abranger muita coisa. Você Diga. pouco falou sobre o Igor, né, durante a sua estada, ou nada falou, né, sobre o Igor. Falei bem. Você falou? Eu que não escutei? Falei, eu comentava bastante dele. Eu comentava bem dele com as pessoas, assim. E ele também é professor, né? Pois é. Eu queria desejar para vocês, Sim. assim, olha, eu sei que ontem ele mandou um recado para você, que... Você já encontrou com ele? Encontrei, ele tava esperando no que hotel, bom. tá demais. Muito fofo. A gente ficou conversando, foi de tudo. João, olha, obrigada. Dá um beijo na sua família, no Igor, nos seus alunos, nos seus companheiros lá. Obrigado por ter aceito vir tomar o... Eu sei que você não aceitou porque é obrigado a passar aqui, mas você foi muito simpático. Mas eu aceitaria com certeza. Pode me chamar mais vezes, eu quero. Bom. Eu amei. Tá bom, João. Bom caminhar aí pra você, viu? Pela vida toda. Um super também, beijo. viu? Obrigado. E vamos todo mundo se cuidar, hein? Vamos todo mundo se cuidar. É verdade. Vamos lá? Com certeza. Fica Né? bem. Tchau. Tá bom. Gente, Beijo, hoje, obrigado. olha, sexta-feira hoje, eu quero mandar um beijo para